vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante para a nossa vida espiritual. Eu sei que vocês estão cumprindo ali, né, vivendo um itinerário, né, aos poucos, para fazer crescer, para progredir na vida espiritual de vocês. E existem muitas armas importantes nesse caminho que vocês precisam conhecer, vocês precisam dominar. Então, são muitas essas armas: a oração do texto, o conhecimento da vida dos santos, a oração pessoal, né? E dentre, né, essas armas, a gente tem uma que é vital para o nosso caminho de santidade. Vocês vão dizendo se está cortando ou não, tá certo? Que qualquer coisa eu mudo de lugar aqui. E essa arma é justamente a leitura orante da palavra de Deus, né? Sem a palavra de Deus, é muito complicado o nosso caminho, né, de progresso em santidade, né? Por quê, pessoal? Porque quando a gente vai vivendo, né, a gente vai se relacionando com Deus, Deus não se relaciona com a gente como, por exemplo, os muçulmanos acreditam que Deus se relaciona, né? Como é que os muçulmanos são? Eles têm, né, o Gênesis da religião muçulmana. Ela funciona, ele acontece da seguinte forma: o homem chega a Deus e diz assim, Senhor, Deus chega ao homem e diz, né, fulano, né, o primeiro homem, como é o nome deste animal? E aí o homem diz, eu não faço a menor ideia. E aí Deus então diz, você não sabe e eu sei. E agora você sabe que você não sabe e eu sei. Agora senta que eu vou te dar a minha lei. E ele entrega a lei ao homem. E o homem precisa, então, seguir aquela lei. A nossa religião, ela não é assim. A nossa religião, né, se baseia na ideia de que Deus trava um diálogo de amor conosco durante toda a vida. Um diálogo de intimidade. Se você chegar para o muçulmano e disser que nós cristãos chamamos Deus de Pai e acreditamos que somos adotados, né, por Ele na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, eles vão achar uma loucura, um sacrilégio. Deus não é Pai, Deus é muito maior do que nós somos simples, né, muito, muito pequenos perto de Deus. Eu não posso chamar Deus de Pai, que intimidade é essa, né? Mas a nossa religião, né, a verdade, né, é que Deus se relaciona conosco num diálogo profundo de amor e se relaciona conosco durante toda a nossa vida, nos salvando, né, o tempo inteiro, dando as suas orientações, fazendo com que a gente escute a sua voz ao longo da nossa vida, mudando os nossos caminhos, nos fazendo seguir por caminhos que muitas vezes parecerão loucura para os homens, né? Então, esse nosso Deus, que trava esse diálogo de amor, ele tem formas de nos falar. Ele nos fala por meio da doutrina da igreja, ele nos fala por meio da nossa oração pessoal, ele fala diretamente ao nosso coração, ele fala por meio de epifanias, como foi durante toda a história, né? Muitos santos que viram o Cristo, que ouviram a voz de Deus, que estiveram ali próximos à Virgem Maria, né? As aparições. Então, Deus fala de muitas formas. E, ordinariamente, ele nos fala principalmente, né, através da leitura orante da palavra de Deus. Por quê? Porque ele fala também na nossa oração. Mas dentro da nossa oração, nós que somos carismáticos e conhecemos, né, a pedagogia dos carismas do Espírito Santo, dos dons do Espírito Santo, nós sabemos que durante a nossa oração Deus fala muito diretamente, mas que nós podemos nos perder nas nossas fantasias. Então, através, por exemplo, das fantasias do meu coração, do romantismo do meu coração, pode ser que durante a minha oração pessoal, eu escute a voz de Deus, mas também escute 1 milhão de coisas erradas ali que estão no meu coração, ou coisas listas, mas que não são a verdadeira voz de Deus. A Lexio Divina, né, a palavra de Deus, é a forma mais simples, né, e mais verdadeira, mais segura de nós escutarmos a voz de Deus. Claro que para que a gente consiga rezar com a palavra de Deus, para que a gente consiga dominar esse método, essa ferramenta desse diálogo amoroso e íntimo com o Pai, a gente precisa seguir algumas regras, porque o próprio demônio usou a palavra de Deus quando foi falar com Jesus Cristo, né? Tudo bem, José Auricélio? Como é que vai? Boa noite para você também. E quando então, o próprio demônio usou a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus ela pode ser interpretada de muitas formas. Eu preciso, né, fazer um caminho, justamente, eu preciso usar um método para ler a palavra, fazer a leitura orante da palavra de Deus, para que nada saia errado, para que eu consiga escutar perfeitamente a voz, né, daquele que me ama, a voz daquele que quer travar aquele diálogo de intimidade conosco, né?
Falar com Deus é um grande privilégio, né? E principalmente, né, é também algo muito importante para o nosso caminho de santidade. Isso porque o que acontece? Vou dar um bem concreto para vocês. Durante toda a nossa vida, a gente vai vivendo e a gente precisa de modelos. A gente precisa encontrar na nossa vida histórias que nos expliquem, né, o caminho que nós devemos seguir. Eu vou dar um exemplo para vocês bem concreto, certo? Uma vez eu tinha um diagnóstico de infertilidade, eu não podia ter filhos, né? E eu estava no Mosteiro de São Bento, de São Paulo. Quando eu entrei no Mosteiro de São Bento, de São Paulo, Deus quis me dizer alguma coisa. Naquele dia, eu havia rezado com a morte dos apóstolos, né? Tinha rezado ali com a morte de São Paulo, com a morte de São Pedro, São Felipe, alguns outros apóstolos que eu tinha pesquisado, como é que tinha sido a morte deles. E dentro dessa realidade, né, contada em Atos, eu entrei, né, com esse conhecimento na igreja de São Bento e eu olhei os apóstolos que estavam ali, né, em status ao redor da igreja. E cada um desses apóstolos sustentava uma arma de combate ou um objeto muito interessante. Um segurava uma espada, o outro um machado, o outro um serrote, o outro uma cruz em X. Alguém consegue me dizer aqui, né, no chat o que significam, né, esses instrumentos empunhados pelos apóstolos? Vou dizer para vocês logo, já porque a gente tem muito pouco tempo, né? Esses instrumentos, eles não são os instrumentos de glória desses apóstolos. Por exemplo, determinado apóstolo não segura uma espada porque ele foi um excelente espadachim, porque ele foi um excelente, ele manuseava muito bem a espada, e por isso ele é lembrado, né, com a sua espada. Ele foi ali, hoje, depois da morte, ele é lembrado com aquele objeto de glória. Muito pelo contrário. Os apóstolos, aí vinha, né, meu estudo do começo o estudo do começo do dia, né, antes de eu entrar na igreja. Os apóstolos, eles ostentavam o símbolo do seu martírio, o símbolo da sua dor. Então, no momento em que eu entrei naquela igreja e eu vi cada um deles, a sua glória, né, segurando ali o instrumento do seu martírio, o instrumento da sua dor, eu percebi uma coisa muito importante na minha vida, que aquele diagnóstico de infertilidade, que talvez se perpetuasse por toda a minha vida, talvez eu realmente não pudesse ter filhos, né? Eu tenho 2 bebês hoje, um milagre, 2 milagres, né? E estamos à espera de mais milagres. E você não ostentava, né, a sua glória de vida. Você ostenta a graça, o tesouro daquilo que é o seu martírio. Qual era o meu martírio naquele momento? Aquele momento, o meu martírio era a infertilidade. Eu não sei qual é o seu martírio, né? O seu martírio pode ser, por exemplo, a adicção, pode ser, por exemplo, o vício em bebida, pode ser a traição do seu marido, pode ser a sua dificuldade de prosperar na vida, de sustentar a sua família. Mas naquele momento, como Deus pode querer hoje dizer para você, Deus disse para mim, através daquele conhecimento da palavra de Deus, através daquele dado de Atos, né? Que os apóstolos morreram e ostentaram a glória, os seus instrumentos de tortura e os seus instrumentos de morte, né, foram ostentados ali na eternidade como instrumentos de alegria, porque aquele sofrimento os uniu a Cristo, né, e os levou ao céu. Então, vocês compreendem, né, por que Deus nos fala? Deus, ele tem a capacidade de nos falar de muitas formas. Dentre essas formas, pela história. Deus é o Senhor da história. Então, a Bíblia, ela tem esses modelos e ela tem também essas histórias que são recados de Deus para nós. Vou dar um outro exemplo para vocês. Quando a gente, por exemplo, lê a história, né, do povo de Israel que sai do Egito, ou quando a gente lê, por exemplo, a história da Arca de Noé, aqueles acontecimentos foram acontecimentos reais, aconteceram na história. Mas quem os ordenou foi o próprio Deus. Deus ordenou a escravidão do Egito, depois Deus ordenou que Moisés fosse ao faraó, depois Deus ordenou que Moisés abrisse o mar. E como Deus ordenou, e ele que fez toda aquela história, ele nos conta, ele nos manda recados. Então, aquela história real, que aconteceu verdadeiramente, é também um ensinamento para nós, um sinal para nós. O povo escravizado no Egito, quem é esse povo? Somos nós, libertos das mãos do demônio, né? Levados a uma terra prometida. No entanto, né,
pelo deserto. Essa é a nossa história. Nós fomos salvos, né, das mãos do demônio, nós fomos salvos daquele que queria nos aprisionar, né, devido ao nosso pecado. Um dia a gente pode conversar muito sobre isso, mais ou menos aquela pregação de pecado e salvação que a gente tem no seminário. E depois nós somos levados a um deserto, que é esta vida. Nós caminhamos nesta vida, lutamos nesta vida, em busca da terra prometida, e precisamos confiar em Deus e seguir os seus caminhos e não sentir saudades das cebolas do Egito. Vocês percebem como é rica a palavra de Deus? Porque foi Deus quem criou toda aquela história. Naquela história, porque Deus criou toda aquela história, existem mensagens de verdade sobre a nossa vida. Sentido, que é o que esse mundo padece, né? O mundo padece de sentido. Nós estamos vivendo uma pandemia e as pessoas estão completamente perdidas. Elas não têm sentido. A morte bate à porta dessas pessoas e nós não conseguimos interpretar, nós não conseguimos compreender, porque nós não conhecemos o Deus que nos foi revelado. Nós não conhecemos o Deus que nos ama e que se mostrou através daquela história, e se mostrou por meio da revelação desde Adão e Eva, passando por toda a história do Antigo Testamento, até a revelação mais perfeita na pessoa de Jesus, né? E essa história nós lemos na palavra de Deus. Agora, como eu disse para vocês, é necessário que a gente tenha um método para abordar essa palavra, porque eu posso ler a palavra de Deus e interpretar de acordo com a minha cabeça, né? A primeira coisa que eu preciso saber para ler bem a palavra de Deus é que ela precisa se submeter, né, ao sentido eclesial. Eu preciso que a igreja, né, seja o meu norte na leitura da palavra de Deus. Santo Agostinho falava uma coisa muito escandalosa. Ele dizia assim: eu não creria na Bíblia se a igreja assim não me ordenasse, né? Eu preciso compreender que a leitura da Igreja Católica é a leitura perfeita da Bíblia, né? Por exemplo, hoje se fala muito no fim do mundo. Muitas religiões, lendo a Bíblia, interpretaram que o meu tempo está acabando, Vinícius? Tu ia escrever alguma coisa? Não, né? 10 minutos. Então vamos passar para Alex. Então eu preciso compreender, por exemplo, algumas pessoas leram a Bíblia e entenderam, os milenaristas, que o mundo vai acabar, que o mundo está acabando, que a gente tem que viver fazendo bunkers. Vocês sabiam que existem igrejas que embaixo da igreja tem um bunker, porque eles acreditam mesmo que são a geração escatológica. Não é dessa forma que nós devemos nos relacionar com a ideia do fim do mundo. Então, quando nós lemos a Bíblia e nós procuramos na igreja as orientações da igreja acerca daquelas realidades. Então, a primeira coisa é que ela precisa se submeter à ideia da igreja. E depois a gente vai fazer a Lexio Divina. Como é que eu vou fazer, né, esse caminho, esse método para que eu consiga me relacionar com a palavra de Deus? A Lexio, pessoal, ela é um método que nos rouba do intelectualismo, de encarar a palavra de Deus, né, como alguém que estuda aquilo para usar, enfim, para acusar o outro, ou então, enfim, para ter palavras bonitas para falar durante o dia, né? Muito obrigada, José. A Lexio, ela nos faz abrir o nosso coração. Existe uma realidade que diz assim: ao final da vida, estaremos nus e sós diante de Deus. Toda oração descortina o meu coração, me expõe diante de Deus. E a Lexio, ela vai permitir que eu não caia no engano de usar a palavra de Deus para outra coisa, senão o diálogo íntimo e amoroso com Deus. Então, o primeiro passo da Lexio, hoje todo mundo vai fazer, hoje antes de dormir, todo mundo vai fazer a leitura orante da palavra de Deus, né? Então, o Vinícius vai escolher, o Vinícius e a Jéssica vão ordenar ali uma passagem, o Evangelho do dia, outra passagem, e vocês vão fazer essa leitura. Primeira coisa que eu preciso fazer, né, é ler a palavra de Deus. Só que essa minha leitura, ela não é uma leitura qualquer. Eu vou fazer uma leitura aberta ao Espírito. Então, eu abro ali a minha Bíblia, no Evangelho de hoje, ou em uma outra passagem que o meu pastor, a minha pastora me orientaram, né, meu coordenador de grupo, e eu vou fazer a leitura orante da palavra de Deus. Essa leitura, a gente poderia falar sobre muitas coisas sobre ela, né? Quais leituras eu posso fazer? Eu posso fazer a leitura histórica, compreendendo, né, o que estava acontecendo naquele tempo, compreendendo o poder de Deus. Contar bem rapidinho uma história para vocês. A minha sogra, não. A avó do Rubinho, ela é evangélica. E a gente foi no cinema assistir os 10 Mandamentos. E aí, quando abriu o Mar Vermelho, né, que o Moisés ergueu a mão e abriu o Mar Vermelho, ela se levantou e falou: "Oh, glória! Meu Deus, de vitória!" A gente rachou o bico de rir, né, no meio do cinema. Vovó Rita é o nome dela. Mas é verdade, né? Então, tem aquele sentido histórico, Deus de poder,
Deus pode nos livrar dessa pandemia, Deus pode ressuscitar os mortos, Deus pode, enfim, fazer prodígios, né? Ele é o Senhor da terra. Então tem aquele sentido histórico, né? Tem um sentido pessoal, tem um sentido moral, e aí a gente poderia passar muito tempo aqui. Mas hoje, o que a gente precisa saber? Que a gente vai abrir, fazer uma leitura da palavra de Deus com o coração aberto, com o coração nu, né? Diante de Deus. Nós vamos expor o nosso coração nesta leitura, abrindo o nosso coração para esta leitura, muito atentos a essa leitura, né? Primeiro passo, a leitura. Depois, pessoal, eu vou fazer como as vacas, né? Como é que as vacas fazem? As vacas ruminam a leitura. Elas fazem passar, né? Como diz o padre Paulo Ricardo, por um estômago, depois por outro estômago, para que tudo ali, o Vinícius pode explicar melhor essa história de vaca e de planta, né? Para que tudo fique bem ruminado, para que todos os nutrientes daquele mato que ela come lá venham para o seu corpo. Da mesma forma, a gente vai fazer alguns momentos de leitura e a gente vai começar a meditar a palavra de Deus. A gente vai começar a sorver, né, aqueles ensinamentos. E nenhuma passagem, nenhuma palavra, ela se perde, nenhuma palavra é em vão. Principalmente, por exemplo, as palavras de Jesus. Vou contar uma história para vocês. Santo Tomás de Aquino tem um opúsculo de 95 páginas sobre a frase "Eu tenho sede de Jesus". Uma frase que Jesus proferiu, né? E aí eu tenho ali 95 páginas sobre aquela frase de Jesus. Todas as palavras de Jesus são extremamente preciosas, né? Então eu vou fazer essa leitura, depois eu vou fazer a meditação, eu vou levando para o meu coração aquelas frases que mais me chamaram a atenção, aquilo que mais me falou pessoalmente, né? Nós temos, como eu disse para vocês, o sentido histórico, o sentido moral, o sentido pessoal da palavra de Deus. Deus pode falar a mim de uma maneira muito concreta. Se a gente pudesse falar algumas coisas, até um pouco mais de tempo, eu contaria para vocês, por exemplo, quando as passagens de Deus mudaram o rumo da comunidade católica Shalom. Na história do Shalom, a gente tem algumas realidades, né, alguns momentos em que, ao abrir uma passagem, Deus nos levou a um outro rumo, né? Nos levou à sua vontade apenas com esse simples gesto, né? E aí, pessoal, depois disso nós temos a oração. A oração, eu acho que vocês já tiveram pregações sobre oração pessoal, né? A nossa oração não é uma oração pagã, não é uma oração em que eu invoco a divindade para que ela faça aquilo que eu quero, né? A nossa oração, a oração cristã, nos ícones dos primeiros séculos, a gente tinha uma diferenciação entre o ícone cristão e o ícone pagão. No ícone cristão, as pessoas estavam com as mãos estendidas, não em cruz, porque não cabia no ícone, elas estavam assim, ó, tá? E no ícone pagão, elas estavam assim, pedindo. E os cristãos estavam se entregando. Então, a oração cristã é uma oração de entrega. É uma oração de se derramar na confiança em Deus, né? É de dizer, Senhor, seja feita a sua vontade. Lembra dos meus pedidos, mas que seja feita a sua vontade. Então, a oração é essa resposta à palavra de Deus, a meditação que eu fiz. Qual foi o mistério, né? O mistério divino que eu sorvi no momento da leitura. O que foi que eu percebi de tão belo, a força, a pureza, a castidade de Jesus, de repente, né? E nessa oração eu vou dizer a Deus que eu quero entregar a Ele. Eu vou pedir também a coisa certa, as graças, por exemplo, para viver a castidade, enfim, sinais para que eu possa viver a castidade. Então, a oração é essa resposta, né? E depois da oração, por fim, porque o nosso tempo acabou, infelizmente, né? Depois da oração, eu vou ter a contemplação. Então, são 4 passos: a leitura, a meditação, a oração e a contemplação. Na contemplação, pessoal, eu vou viver um momento fantástico da oração pessoal. Eu vou me expor ao sol. Como é que eu tomo banho de sol, né? Eu permito que o sol me queime. Eu fico ali um pouco passivo, mas sentindo aquele calor do sol, né? E é dessa forma que nós vamos contemplar a palavra de Deus. Nós vivemos num mundo em que nós não temos silêncio, em que nós não temos momentos de quietude, mas essas realidades são essenciais, né? Para a nossa conversão. Então, após a leitura da palavra de Deus, a meditação, a oração, eu vou fazer a contemplação. A Amy, ela fala da contemplação da seguinte forma: ela diz que uma vez ela chegou diante do Santíssimo e ela falava, com uma pauta, tudo escritinho para poder levar para Deus, para discernir uma coisa e discernir outra. E ela olhava Jesus e falava e sentia no coração dela que ele estava cego ao que ela estava dizendo. Que não importava o que ela estava dizendo, ele estava ali, na verdade, trabalhando o coração dela. Então, ela precisava apenas ficar em silêncio e permitir que o sol, né, a queimasse,
que nosso Senhor trabalhasse o seu coração. Então, essa confiança, o Moisés vai dizer, a oração é um lugar em que todos podem acessar. Se estivermos bem confessados, né, na graça de Deus, próximos à comunhão, eu posso acessar um lugar, o meu coração vai para um lugar. Não importa muito o que eu fale, não importa muito o que eu pense, se o meu coração estiver neste lugar em que o Cristo Sol queima o meu coração aos poucos vai ser, né, iluminado por essas verdades. E aí, obviamente, se a gente tivesse mais tempo, eu ia contar para vocês sobre os passos da nossa oração pessoal, né? A Alexio é apenas um momento da nossa oração. Depois a gente vai fazer o rema, depois a gente vai fazer o PVP, né? Depois a gente vai fazer a gente vai escrever os nossos propósitos, todo esse método, né, que nós usamos aqui no Shalom. Mas assim, acabou o nosso tempo. Eu queria dizer para vocês que abram hoje a palavra de Deus, façam o Alexio, né, e levem isso para a vida diária, né, de vocês, seja por meio dos estudos bíblicos indicados pela comunidade. O Vinícius e a Jéssica podem indicar aí Cartas ao Amor da Minha Vida, Luz para os Meus Passos, o próprio Enchei-vos. A gente tem um milhão de bons estudos bíblicos, né? Ou seja, pela leitura simples, né? E, enfim, comum do Evangelho todos os dias, né? Meditem a palavra de Deus, estudem a palavra de Deus, porque a gente tem a Alexio e a gente tem também os estudos. A gente tem o Instituto Parresia, me pediram aqui uma coisa mais profunda sobre o tema. No Instituto Parresia, nós temos um curso fascinante sobre as Sagradas Escrituras, dada pelo Eltinho. Eu não sei qual é o nome dele chique, né? Deve ser Elton Alves, mas é o Eltinho. E é um excelente curso, né? E nós temos também cursos sobre Alexio Divina. Temos alguns cursos no Instituto Parresia. Depois o Vinícius e a Jéssica podem passar para vocês. Tem também o site do Padre Paulo Ricardo, muito bom. Assim, inclusive, eu escutei algumas pregações antes de vir para cá e usei algumas coisas aqui com vocês. Então, acho que vale também a pena. Tem um curso também sobre Sagradas Escrituras, sobre evangélicos sinóticos. E também, de interessante, a gente tem... enfim, eu acho que isso não está disponível na internet, né? Uma aula do Antônio Donato sobre Alexio, excelente. Perdão, também tem um negócio muito interessante. O Bento XVI, ele tem uma catequese disponível na internet, no Vaticano. Depois eu mando o link para vocês, que ele faz uma Alexio junto com a gente sobre a história da Arca de Noé. Também muito legal, viu? É isso. Deus abençoe. Eu espero ter me confundido um pouco aqui. Estava um pouco nervosa, porque meu irmão e minha cunhada estão aqui. Mas é isso, pessoal. Muito obrigada e é isso.